Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, a doutora já está presente, daqui a pouquinho eu já chamo. Boa noite, Simone, Simone Miolo. Sejam bem-vindas. Vou esperar 5 minutinhos até 7h35, 7h37, né? A gente entra na nossa live. Esperar mais 5 minutinhos aqui enquanto o pessoal é avisado. Aproveitar para pedir para o pessoal ir avisando nessa setinha aqui, chamando o pessoal para vir assistir, né? Essa setinha, essa flechinha aqui da direita. Informando para amigos, informando para familiares sobre a nossa live. Seja bem-vinda, Cássia. Então, vou informando o pessoal sobre a nossa live e também vou dando coraçãozinho, que daí o Instagram vai avisando a todos os nossos seguidores aqui e torna a nossa live importante. São muitas informações importantes que a gente vai passar aqui. Nós vamos falar sobre tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que está cada vez mais sendo diagnosticada, né? Hoje a gente tem bastante diagnóstico e pacientes em consultório com tireoidite de Hashimoto. Então, vamos falar um pouco sobre tireoidite de Hashimoto com a doutora Amanda Mangolin, tá bom? A doutora é endocrinologista e a doutora também tem tireoidite de Hashimoto. Deixa eu mandar aqui para algumas pessoas também. Vamos lá. Já mandei aqui. Então, vocês vão mandando também nessa flechinha para amigos, para familiares. Me digam se o som tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo ok, para poder a gente iniciar aqui, tá bom? Então, vamos dizendo aí como é que tá. Sejam bem-vindos, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre tireoidite Hashimoto. Hoje a gente dá início a uma série de lives, né? A gente está no mês de maio, e o mês de maio é o mês verde que a gente fala, que a gente chama, né? E é um mês voltado para a conscientização das doenças autoimunes. Então, várias doenças autoimunes, elas têm um dia específico ali do mês de maio para serem lembradas, para ser difundido sobre informações sobre o conteúdo, sobre o assunto, tá? Então, hoje a gente começa uma série de lives aí semanais para falarmos sobre várias doenças autoimunes, né? Entre elas a tireoidite Hashimoto que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de doença celíaca, enfim, a gente vai falar sobre artrite reumatoide, enfim, a gente vai falar sobre várias doenças autoimunes. Seja bem-vinda, Thaís, boa noite. Está ótimo o som e a imagem, então, ótimo, obrigada pelo feedback, tá? Fiquem aqui, já mandem para amigos, mandem para familiares, é uma live muito importante. Ela não vai ficar gravada no nosso feed. Mais tarde, né, eu vou fazer uma seleção de algumas partes importantes aí para colocar no nosso feed, tá? Então, mas não vai ser agora, vai ser lá pro mês que vem, né? Vou passar ali pro Márcio fazer essa fragmentação. Então, fiquem aqui, convidem as pessoas que vocês sabem que isso é importante. E que daí a gente já vai começar, tá? Nós vamos falar sobre tireoidite de Hashimoto, e é uma doença autoimune e uma doença cada vez mais diagnosticada. Então a gente vai falar como identificar, quais são os sintomas, os exames que são importantes. A gente vai falar sobre nutrição, né, o tratamento nutricional na tireoidite de Hashimoto, o que é importante abordar, as principais coisas aí que nós vamos abordar alguns pontos importantes aí na tireoidite Hashimoto em relação à nutrição. A doutora também vai falar sobre se é um tipo de hipotireoidismo, se tem alguma relação com câncer, né? A gente vai abordar isso também, sobre sintomas, sobre como identificar, os exames importantes, o tratamento médico, né? Qual é o tratamento médico aí que a gente pode recorrer, tá? E, enfim, a gente tem bastante coisa aí para conversar sobre tireoidite Hashimoto, tá bom? Vou esperar mais um minutinho, enquanto o pessoal é avisado, até a gente começar a nossa live. Já vou chamar a doutora aqui, já vou entrar com o convite. Vamos lá. Para você, agora é só aceitar e aí a gente já inicia a live, que já dá 7h37, tá? Olá, Olá, boa noite. boa noite, doutora, tudo bem? Eu tô bem, e você, Juliana? Bem também. Seja bem-vinda no nosso perfil do Instagram sobre um tema tão Obrigada. importante, né? Tão importante e cada vez mais comum, né? Sim, muito
comum. Doutora, eu vou me apresentar, depois você se apresenta também, porque tem gente aqui, né, do meu Instagram, tem gente no seu Instagram. Sim, Então, com certeza. para quem não me conhece, eu sou Juliana Souza, sou nutricionista clínica funcional e eu trabalho muito com foco em pessoas com doenças autoimunes, alergias alimentares e endometriose. E eu gostaria que a doutora agora se apresentasse para nós. Bom, então, eu sou a Amanda Mangolin, eu sou endocrinologista aqui em Maringá. Trabalho, na verdade, com toda a área da endocrinologia, mas hoje o meu foco maior tem sido a parte de Hashimoto, né? Então, tem o curso, não sei se o pessoal que conhece, da doutora Juliana Bica, que é especialista em doença de Hashimoto. Trabalho muito com obesidade e diabetes. Então, hoje, esses são os principais focos de atendimento, embora eu atenda toda a área da endocrinologia adulto. Maravilha, doutora. Inclusive, você também tem tireoide de Hashimoto, né, doutora? Também tenho tireoide de Hashimoto, tenho diabetes tipo 1, então eu sou da autoimunidade. Estamos juntas. Então, Exatamente. eu digo que a gente vai dar início agora. Esse mês é o mês que é o mês da conscientização de doenças autoimunes. Então, cada doença ali escolher um dia, né, do mês de maio para falar sobre isso, é o Maio Biz. Uhum. Então, hoje a gente inicia uma série de lives falando sobre vários temas, vários assuntos sobre doenças autoimunes. Então, nossa primeira live, nosso primeiro tema é hoje sobre tireoidite de Hashimoto. Ótimo. Assim, são temas muito importantes, porque cada vez a gente vê mais no nosso dia a dia e as pessoas precisam se informar, né, sobre diagnóstico, sobre a possibilidade de tratamento. Sim. Vamos lá, então, começar, doutora? Vamos lá. Então, vamos lá. Doutora, como identificar a tireoidite Hashimoto? Quais os sintomas? O Hashimoto, ele é um tipo de hipertireoidismo, ou não? Bom, então assim, o Hashimoto, ele vai se manifestar geralmente como um hipotireoidismo, porém, muitas vezes a gente faz o diagnóstico da doença antes da pessoa apresentar uma disfunção dos hormônios tireoidianos em si. No início também do diagnóstico, o paciente pode ter um quadro de hipertireoidismo, que seria o contrário aí do hipotireoidismo, mas o mais comum é a doença evoluir aí ao longo do tempo para um hipotireoidismo. Então, infelizmente, a gente ainda, no nosso dia a dia, a maioria das pessoas já são diagnosticadas no hipotireoidismo. Então, quando a sua tireoide aí já entrou em falência, digamos assim, né? Porque nada mais é do que uma inflamação da tireoide que vai levar ao longo dos anos à falência da produção de hormônios tireoidianos. Então, talvez se a gente conseguisse fazer esse diagnóstico no início, a gente pudesse pelo menos prolongar esse período do paciente desenvolver um hipotireoidismo franco mais para frente na vida dele, né? Então, de um modo geral, os sintomas são os sintomas do hipotireoidismo, né? Que é o quê? Você ter um metabolismo todo mais lento, né? Então, cansaço, desânimo, sintomas depressivos. Então, muitas vezes a pessoa vai para um psiquiatra achando que está com depressão e, na verdade, ela está com hipotireoidismo, queda de cabelo, unhas quebradiças, uma pele mais seca. As mulheres podem ter alterações hormonais, alterações menstruais, raciocínio mais lento, uma memória que está ficando mais ruim, uma sensação que você tá, a gente fala, parece que tem uma nuvem no pensamento, assim, parece que a pessoa às vezes não está ali. Então, são aí os sintomas mais comuns do hipotireoidismo e também da tireoidite de Hashimoto. Olha que interessante. Muita coisa é semelhante à doença celíaca também, né? Os sintomas acabam se misturando, né? Então, muito parecido. Porque acredito que seja pelo fato da inflamação crônica mesmo, né? Do processo inflamatório que vai levar a todos esses sintomas. Semelhantes. Então, a doutora falou como identificar, a doutora falou os sintomas e a gente respondeu a primeira pergunta. Quais são as causas da tireoidite de Hashimoto? Bom, a pessoa vai ter uma predisposição genética a ter uma doença autoimune, né? Então, qualquer doença autoimune que seja, a gente tem na família aí uma doença autoimune, a gente tem uma chance maior de desenvolver uma doença autoimune ao longo da vida.
E aí, a partir de gatilhos, o nosso sistema imunológico vai ser requerido, digamos assim, e pode se manifestar com a tireoidite de Hashimoto, que seria a lesão da nossa tireoide. O que podem ser esses gatilhos? Então, estresse pode ser um gatilho, doenças virais pode ser um gatilho, disruptores endócrinos, então, que a gente fala pesticidas, plástico, garrafinha de plástico, né, que são aí os BPAs, sedentarismo, um sono ruim, tudo isso pode ser um gatilho para o nosso sistema imunológico precisar entrar em ação e ele começar a manifestar, então, a reconhecer a nossa tireoide como um corpo estranho e começar a lesioná-la. A presença de uma outra autoimune também é um fator muito, Também. muito relacionado, né, doutora? Eu vejo muito isso no consultório, porque é muito associado a celíacos, né? Então, assim, é Sim. difícil você ver um celíaco que não tenha. Difícil não, mas pelo menos metade dos celíacos tem tireoidite Hashimoto ali associado, né? Sim, o fato de você ter uma doença autoimune aumenta muito a chance de você ter outra doença autoimune, né? Eu falo muito dos pacientes, falo, gente, às vezes você vai tirar o glúten ali, mas não é só o glúten da doença celíaca, às vezes você vai tirar as chances que você tem de desenvolvimento de outras Desenvolver outras. doenças autoimunes, Por né? isso que é tão importante para todo paciente autoimune que a gente fazer o rastreamento das outras doenças autoimunes, principalmente, pelo menos as mais comuns, né? Então, o paciente com diabetes tipo 1, por exemplo, pelo menos uma vez por ano a gente dosar, fazer rastreamento de Hashimoto, fazer rastreamento de doença celíaca, de insuficiência adrenal, porque são as doenças mais comuns que acometem os nossos pacientes, né? E às vezes não tem sintomas tão exorbitantes, igual um lúpus, por exemplo, que são sintomas assim mais escancarados, né? Sim. Inclusive, a doutora foi a que investigou de uma paciente minha, né? A paciente era celíaca, acho que ela tinha tireoidite Hashimoto, estava com você, né? E depois rastreou Isso, a doença celíaca, descobriu, e aí quando ela chegou, inclusive foi por ela que eu exatamente. conheci você. Exatamente. Foi isso mesmo. Ela sempre falava, você tem que conhecer a doutora, você tem que conhecer a doutora. Eu falei, porque eu tinha dificuldade, né, de ter da gente ter uma profissional com esse olhar assim mais autoimune, né, do endócrino e tudo. Ela falou, você tem que conhecer a doutora Amanda. Você tem que se relacionar. Eu fui atrás da É doutora, hoje é minha amiga. verdade. É verdade. Doutora, os exames. Quais são os exames que são importantes para fazer rastreamento? Bom, então assim, para a gente ver a função tiroidiana em si, seriam os hormônios tiroidianos, né? O TSH, o T4 e o T3. Porém, para a gente fazer o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, que é importante a gente falar aqui que nem todo hipotireoidismo é tireoidite de Hashimoto, né? A gente tem que dosar os anticorpos, que são os anticorpos que vão lesionar a nossa tireoide. Por quê? O nosso sistema imunológico produziu esses anticorpos contra proteínas da nossa tireoide. Então, reconhece essas proteínas da tireoide como um corpo estranho e vai gerar ali processo inflamatório crônico, né? Quais são esses anticorpos? Hoje se sabe que existem vários, porém, cada vez está se descobrindo anticorpos novos, né? Porém, os mais comuns e o que a gente usa na nossa prática clínica é o anti-TPO e o anti-tireoglobulina. Então, a gente dosa isso no sangue e, se tiver positivo, o paciente tem a tireoidite de Hashimoto. Outra coisa que também pode nos auxiliar é o ultrassom de tireoide, que vai mostrar uma textura diferente dessa tireoide, mostrando que tem um processo inflamatório ali. Não é fidedigno de tireoidite de Hashimoto, mas auxilia a gente também no diagnóstico. Então, a gente sempre, quando a gente chega um paciente que a gente suspeita de Hashimoto, ou que eu vou fazer rastreamento de Hashimoto, por ele ter outra doença autoimune, ou que ele chega para mim já com hipotireoidismo, são esses os exames que eu vou pedir. Anti-TPO, antitireoglobulina e ultrassom de tireoide. Enquanto estava falando aqui, eu estava até anotando duas perguntas porque eu vejo muito isso dentro do consultório, né? O primeiro deles é um erro
na solicitação dos exames. Então, assim, a gente percebe que, às vezes, o profissional pede lá só o TSH isolado, às vezes dá normal, e aí não consegue fazer esse link com qualquer outra doença autoimune. E, às vezes, já é um paciente que já Sim. tem doença autoimune e que é importante ter esse diagnóstico mais preciso, mais, né, avançado. E a gente vê, Aham. assim, ou só o TSH ali isolado, né? Ou TSH e T3, né? Ou TSH e T4, ou às vezes dá o TSH normal, mas o T3 e o T4 ali com valores diferentes da normalidade, e aí já fecha o diagnóstico que não tem tireoidite Hashimoto, né? Isso é Uhum. uma das coisas que eu vejo dentro do consultório. A segunda pergunta que eu queria fazer, existe um padrão ouro, doutora? Que você diga assim, esse exame tem padrão ouro para a gente diagnosticar a doença, desculpa, a tireoidite Hashimoto. O que a gente mais utiliza e o que é mais corresponde mais à tireoidite Hashimoto é o anti-TPO. Então, se for para escolher um exame, ou se você tiver disponibilidade de só um, seria o anti-TPO. É bom a gente falar isso, porque às vezes o próprio paciente pode, né, Pedir, né? pode pedir, ou pode dizer, não, isso aqui, né, não tá correto, eu preciso de mais coisas, né, para isso. Então a gente vai passando um pouco mais para frente. A gente vai comentar um pouco agora sobre a tireoidite de Hashimoto. Ela pode evoluir para um câncer de tireoide? Isso é um assunto ainda um pouco polêmico. Polêmico assim, porque a gente não tem evidência científica de que realmente o Hashimoto aumenta as chances de ter câncer de tireoide. Já tem vários estudos mostrando que pacientes com diagnóstico de Hashimoto apresentam mais câncer de tireoide, só que a gente não sabe se é uma relação causal mesmo, o Hashimoto causando isso, ou se de repente a gente pesquisa mais nódulos de tireoide e câncer de tireoide nesses pacientes. Então, acredita-se que sim, possa ter uma chance maior de câncer de tireoide em pacientes com Hashimoto, mas a gente ainda, cientificamente falando, não consegue bater o martelo dizendo que sim, 100% de certeza isso aconteça. Porque a gente faz ultrassom de tireoide muito mais em pacientes com tireoide de Hashimoto, a gente investiga o nódulo, a gente acha o nódulo nessas situações, e aí que a gente vai investigar o nódulo. Então, talvez seja só porque a gente estude melhor e pesquise melhor ultrassom de tireoide nesses pacientes. Entendi. Doutora, agora a gente vai entrar no caminho do tratamento, né? A gente vai falar sobre tratamento Sim. médico, sobre tratamento nutricional. A gente sabe, como a doutora acabou de falar, sobre os agentes, né, os elementos tóxicos que podem ser, inclusive, a causa da tireoidite Hashimoto. A gente falou dos pesticidas, dos agrotóxicos, né? A gente também está falando dos plásticos, né? Eftalato, BPAs, que são agentes tóxicos. Então, uma vez diagnosticado, além de ser causadores, pode levar a uma progressão também da doença. Então, uma das coisas que a gente fala é isso, né? A retirada desses Uhum. elementos, né? A gente também vê bastante deficiências nutricionais em pacientes que têm tireoidite Hashimoto, né? E aí, Sim, às vezes, o paciente está sempre ali. E se o paciente é celíaco, então, a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? com Então, a gente vê certeza. deficiência de B, de complexo B, né? De B6, de B12, a gente vê deficiência de vitamina A gente vê deficiência de vitamina D, deficiência de zinco, de cobre, de selênio, de magnésio. Então, o tratamento, tanto nutricional quanto médico, ele é muito personalizado. Então, de acordo com aquele paciente. Tem paciente que tem essas deficiências, tem paciente que tem algumas delas, tem paciente que tem uma ou outra. Aham. Então, corrigir isso é muito importante, né? Corrigir essas deficiências nutricionais. A gente não pode esquecer de alguns alimentos também que devem ser retirados. Se o paciente tem reação a glúten, se o paciente tem alguma intolerância alimentar, se o paciente tem alguma alergia alimentar, isso pode levar também à progressão da doença, né? A gente fala da retirada ou da diminuição do consumo também deles, né? Uhum. A gente também fala muito isso para o paciente, porque a gente tem que ter uma quantidade de ingesta de macronutrientes, de proteína, carboidrato, de gordura, de uma forma bem adequada, porque a tireoidite de Hashimoto, esses hormônios, né, eles são responsáveis pelo metabolismo desses macronutrientes,
Então, com a tireoidite Hashimoto, isso vai estar prejudicado. Então, a gente precisa ter um ajuste de proteína, de carboidrato e de gordura para esse paciente. E açúcar também, a gente fala para diminuir a quantidade do açúcar, porque o açúcar desmodula ali a parte intestinal, e aí esses hormônios também têm dificuldade de se converterem, Hum, né, dentro do nosso hum, sistema. Então, são coisas assim, básicas que a gente está falando aqui, claro que a gente vai identificar, personalizar, mas que você já pode fazer no teu dia a dia aí, se você tem tireoidite de Hashimoto, tá? Agora a gente vai para o tratamento médico com a doutora Amanda. é uma coisa muito interessante que você falou, né? Porque a gente precisa de tudo isso balanceado para que os hormônios, o nosso metabolismo funcionem de forma correta, né? E o nosso intestino é parte primordial nisso tudo, né? Então, a doutora Juliana Bica, mesmo como eu já citei, ela fala primeiro que ela não chama de tireoidite de Hashimoto, que ela fala que a tireoidite de Hashimoto não está restrita à tireoide, né? Ela chama de doença de Hashimoto. E ela fala que não começa na tireoide, começa no intestino, que é ali toda a inflamação que a gente vai gerar com essa nossa parte alimentar, com os nossos hábitos, piorando a barreira de proteção intestinal, isso vai gerar inflamação, que vai estimular nosso sistema imunológico. Então, se a gente esquecer da parte da alimentação, a gente está esquecendo de tudo, né? Porque é o básico de toda doença autoimune e, quiçá, de outras doenças também, né? Então, com certeza, isso é parte primordial no nosso tratamento. Na parte do consultório, então, a gente vai usar o hormônio tireoidiano se o paciente tiver já disfunção da função tireoidiana. Então, se eu tenho um paciente que ainda não tem um hipotireoidismo, né, eu diagnostico lá que ele tem anticorpos positivos, mas o TSH, o T3, o T4 deles estão normais, eu não preciso usar hormônio tireoidiano, tá? O que eu preciso avaliar, então? As vitaminas, como você falou, é muito comum, principalmente em mulheres, que é a população que mais tem Hashimoto, né? Porque é a população que mais tem essa doença autoimune, de um modo geral, deficiência de ferro. Então, às vezes, eu tenho disfunção de TSH, de T3 e T4 por deficiência de vitaminas. Então, é o que você falou, é ferro, é selênio, é zinco, é vitamina D, complexo B. Então, a gente tem que deixar tudo isso suplementado, bonitinho. Então, faz parte do tratamento do Hashimoto a gente ter esse olhar sobre todas as vitaminas. Hábitos saudáveis, com certeza, né? Então, a gente precisa dormir bem. A gente precisa, eu sei que não é fácil, mas controle de estresse. A gente precisa fazer atividade física, não tem como fugir, né? E aí todo mundo vai falar, mas toda doença você fala isso. Sim, toda doença. Eu falo isso porque faz parte. Eu sei que não é fácil, eu sei que a nossa rotina do dia a dia é complicada, mas a gente precisa ter a atividade física como um compromisso. Do mesmo jeito que eu vou trabalhar, eu vou fazer meu exercício. Tem dia que a gente está com preguiça de trabalhar e a gente vai, porque a gente precisa. Então é a mesma coisa, né? Beber água, então, água de forma adequada, alimentação balanceada. E tem alguns suplementos que não vitaminas que podem melhorar também toda essa questão inflamatória. Então, o mil-inositol é algo que a gente utiliza, coenzima Q10, a vitamina D é muito importante, não só como vitamina, mas ela hoje a gente sabe que é um hormônio. Então, a gente precisa, em pacientes com doença autoimune, ter uma vitamina D pelo menos acima de 50, né? Respeitando, claro, o limite superior, porque a gente não quer que o paciente fique intoxicado com vitamina D, né? Cúrcuma, resveratrol. Então, são coisas aí que podem ajudar a gente nesse processo inflamatório da tireoidite de Hashimoto, porque o nosso objetivo é melhorar a inflamação, melhorar o sistema imunológico para que a doença, a gente tenha uma remissão da atividade da doença. Com isso, a gente consegue preservar tecido tireoidiano e esse paciente não ter uma piora aí mais rápida e também melhorar sintomas, né? Com certeza, nosso objetivo primordial aqui é qualidade de vida. Então, hoje,
A gente sabe que tem pacientes com sintomas mesmo com TSH normal, só por causa dessa inflamação crônica. Então, melhorando tudo isso, a gente consegue ter uma melhora desse padrão inflamatório com melhora de qualidade de vida. Isso que eu ia falar, é qualidade de vida. Quando você coloca a doença em remissão, em silenciamento, a sintomatologia diminui inteira, às vezes até desaparece mesmo, né? Muitas Uhum, vezes desaparece na maior parte dos casos e você tem qualidade de vida. Você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir acordar bem, menos cansado, menos fadigado, vai conseguir produzir muito mais no trabalho, né? Vai com conseguir certeza. agregar mais atuações durante o dia ali, dormir melhor, porque tanto o sono pode ser Uhum. um causador do estresse, como também pode ser uma consequência dessa tiroidite ainda ativa, né, doutora? Então, a qualidade de vida é de volta. Sim, com certeza. Com certeza. E aí vocês, nutricionistas, vão ajudar a gente na parte da alimentação, que não é fácil, né? Não. Porque mudar hábitos não é fácil, né? Eu falo sempre para o paciente assim, que às vezes a gente não consegue mudar tudo. Logo de uma vez, né? É difícil você mudar hábito de 20 anos, de 25 anos, de 15, 10 anos, né? Uhum. Mas fazer todo dia um ajuste, ou toda semana um ajuste necessário. Então, geralmente eu falo assim, se você consegue fazer 50%, né, do teu hábito alimento, do teu hábito de vida, né? Um hábito saudável, consegue seguir um hábito saudável, ótimo. Depois você vai só melhorando. Só melhorando. Então, assim, o que a gente tem hoje como resultado positivo é resultado do que a gente faz a maior parte do nosso tempo. A gente sabe. Uhum. Nós somos profissionais da saúde, a gente sabe que ninguém é 100%, né, doutor? Nem Então, a a gente sabe disso. gente, né? Nem a Vamos gente, deixar nem bem a claro, a gente está em gente. constante evolução também. Então a Exatamente. gente, cada dia a gente vai melhorando um pouquinho e as coisas vão melhorando, E vai né? otimizando, né? Otimizando, otimizando. Até que um ponto em que você percebe que é um estilo saudável. Você tem um estilo de vida saudável, onde dentro desse estilo saudável, você se permite algumas coisas, né? Sair da linha aqui, sair da linha ali, Uhum. mas você não tem ali estabeleceu um estilo de vida saudável, né? Isso, exatamente. Doutora, eu vou abrir para os comentários e também vou deixar livre para você, se você quiser acrescentar mais alguma coisa em relação ao nosso tema, tá? As perguntas que a gente Uhum. tinha eram essas, né, sobre tireoidite Hashimoto. Se vocês tiverem, pessoal, eu voltei aqui com vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o assunto, a gente, essa semana, iniciou a semana de conteúdos, né, de lives sobre doenças autoimunes. Essa live não vai ficar gravada, mas depois a gente vai editar algumas partes importantes dela para colocar no nosso feed, tá? Então, eu vou deixar aberto aqui para vocês perguntando e aí vou finalizar com a doutora. Se ela quiser acrescentar mais alguma coisa aqui, a gente coloca dentro da Uhum. live também. Doutora, super obrigada, tá? Pela sua Imagina. presença, pela sua disponibilidade, por informações importantes para quem esteve com a gente até agora, como identificar, a gente falou sobre como identificar, sobre sinais e sintomas, né? O tratamento médico, tratamento nutricional, e aí a gente encerra a nossa live, tá bom? Tem alguma Alguém pergunta? está perguntando aqui. A tireoide pode levar à perda de peso? O hipertireoidismo pode, sim, se ele estiver descontrolado, levar à perda de peso. E o contrário, né, que a maioria do pessoal quer colocar a culpa na tireoide para engordar. Então, o hipotireoidismo pode causar leves aumentos de peso. 3, no máximo 5 quilos, geralmente mais relacionado à retenção de líquido. Não um aumento de peso em si com hipotireoidismo, mas pode sim. E muitas vezes tá até com baixo peso, né, doutor? Então, tem muito paciente que tem Sim, tireoidite Hashimoto que tem dificuldade de ganho de peso, ou que tem uma composição corporal ruim, de baixa massa magra. Então, isso, até pela dificuldade de absorção, né? Inflamação intestinal, dificuldade de absorção dos nutrientes, né? sim. Tem mais alguma dúvida aqui, pessoal? Deixa eu ver se tem mais uma dúvida. Acho que nós encerramos aqui. PIB Que baixo, baixo é importante. pode ter sido causa pela Gabi. Acho que Hashimoto. era Às vezes que Hashimoto. TSH baixo, né? Eu acho que é TSH baixo, né? TSH baixo. É,
e testosterona baixa? Acredito que seja essa pergunta. Pode ter sido a causa pela Hashimoto? A causa hipogonadismo, testosterona baixa por Hashimoto não é comum, não. Que a gente perguntou. Pessoal, testosterona Testosterona, baixa. não. A gente tem que pesquisar outras causas para testosterona baixa, tá? O Hashimoto em si não costuma causar baixa desse hormônio, não. Às vezes a tua baixa quantidade de proteína, de ingestão alimentar pode estar influenciando a tua testosterona, Sim, né? Outra doença autoimune pode estar influenciando a testosterona, com certeza. tá bom? Então a gente encerra aqui. Eu acredito que não tenha mais perguntas. Doutora, muito obrigada, tá? A doutora atende em Maringá. Imagina. Atende online Isso. também, doutora? Atendo online também, tá? Então, atendo aqui em Maringá, atendimento online e atendo em Cianorte também. Ah, Então, estou então nessas duas cidades, presencial e online, para ir o Brasil inteiro, até fora do Brasil, né? Já atendi também. maravilha. Então a gente deixa disponível aqui, tá? O meu Instagram. Agora eu vou fazer um linkzinho lá nos stories e vou deixar o contato da doutora também. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre alimentação, sobre a parte médica, pode entrar em contato conosco, né? Nós atendemos aqui em Maringá, atendemos fora também, atendemos online. Então, entre em contato com a gente para fazer as perguntas de vocês particulares, tá bom? O contato da doutora eu vou deixar lá nos Exatamente. meus stories. Isso, ótimo. Obrigada, doutora. Boa semana para você, tá? Obrigada, gente. Boa noite, tá, Juliana? Obrigada. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.